Olá, estudantes! Me chamo Bruna Loureiro, sou professora de Física e na aula de hoje estudaremos sobre o Sistema Internacional de Unidades. Vou apresentar para vocês uma situação muito comum do nosso dia a dia que fala justamente sobre essa importância da padronização das unidades de medida. A prescrição adequada de medicamentos é fundamental para o tratamento de doenças e a melhora do quadro clínico de pacientes. Por isso, é imprescindível que os pacientes tomem a dose recomendada pelos profissionais de saúde. Se a dose administrada for menor, o medicamento não faz o efeito esperado, o que pode piorar o quadro e prolongar o tratamento. Por outro lado, se a dose administrada for maior, pode desencadear um processo de intoxicação com possíveis consequências irreversíveis. Então, nessa situação, observamos justamente a importância da padronização das unidades de medida. E na aula de hoje vocês vão entender quais são essas medidas que são consideradas universais, que foram padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades. Você já reparou que 1000 miligramas e 1 grama podem confundir as pessoas, apesar de se referirem à mesma quantidade? Então, observamos na imagem que temos unidades que são relacionadas à mesma grandeza, como, por exemplo, a grama, o quilograma, miligrama, que são unidades que são utilizadas para massa, e que a gente consegue converter uma unidade na outra. Mas muitas vezes, por não ter esse conhecimento da conversão ou da transformação de unidades, a gente pensa que são valores diferentes. No entanto, existe sim essa possibilidade de converter uma unidade na outra. E quando a gente trata das unidades do Sistema Internacional, sim, a gente vai ter uma unidade que vai ser considerada padrão. Além das questões medicamentosas, quais outras situações do cotidiano exigem um conhecimento básico de unidade de medida e suas relações? Então, vocês podem pensar em diversas situações do dia a dia de vocês, mas para tudo que medimos, temos grandezas, que são justamente tudo que pode ser medido, então a massa, o tempo, a distância, a temperatura. E para essas grandezas existirão várias unidades de medida. Então, cada grandeza, ela pode ter mais de uma unidade de medida, mas para o Sistema Internacional sempre vai ter uma que vai ser a padrão. A necessidade da dosagem adequada de medicamentos é um exemplo da importância da padronização das unidades de medida, sobretudo para garantir que elas sejam compreendidas em qualquer lugar do mundo e por qualquer pessoa. Os avanços científicos, o comércio entre os países e o compartilhamento de informações são outros exemplos da importância de termos um sistema internacional de medidas e/ou unidades que garantam a padronização. Então, a importância dessa padronização é para que todas as pessoas falem a mesma língua. Então, os cientistas falem a mesma língua, até mesmo em outros setores consigam identificar ali, a mesma padronização. Então, por isso que existem para cada grandezas unidades que serão consideradas a unidade padrão. Então, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos vão considerar essa mesma unidade para aquela determinada grandeza. Então, o Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, é muito mais do que uma coleção de regras para medir e calcular. Ele vai ser o idioma global da ciência e uma ferramenta essencial para a inovação e a comunicação internacional em tecnologia e comércio. O SI é um reflexo da busca da humanidade por padronização, ordem e compreensão compartilhada do mundo natural. Então, o SI ele vai passar por muitas mudanças ao longo do tempo. Então, cada grandeza que vai ser considerada lá das 7 grandezas fundamentais que veremos mais adiante, ela passou por várias modificações ao longo do tempo dessa padronização. Então, no início, era considerado determinado objeto ou instrumento que era utilizado como padrão, mas ao longo do tempo, devido a mudanças que ocorrem ou a erros que podem ocorrer de um lugar para o outro, essas grandezas elas começaram a ter como padrão constantes da física, que são valores universais, que são valores absolutos e que não vão trazer esses erros.
Então, vamos verificar agora quais são as grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades. Então, em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, teve a oficialização do Sistema Internacional de Unidades, que incluiu 7 unidades básicas. Então, observamos na tabela, um lado temos a grandeza, ao lado a unidade e ao lado o símbolo para essa unidade. Então, começando com a grandeza comprimento. A unidade padrão do Sistema Internacional para o comprimento é o metro e o símbolo vai ser a letra M. Para a grandeza massa, a gente tem como unidade padrão o quilograma e o símbolo será kg. Para a grandeza tempo, temos o segundo como unidade e o símbolo S. Para a intensidade de corrente elétrica, temos o ampere e o símbolo será a letra A. Para a temperatura, a unidade padrão será o Kelvin e o símbolo K. Para a grandeza, quantidade de substância, temos como unidade o mol e o símbolo também utiliza-se a mesma palavra, o mol. E para a grandeza intensidade luminosa, teremos como unidade a candela e o símbolo será CD. Então, as demais unidades de medida vão derivar da combinação dessas unidades básicas. Então, por exemplo, a velocidade, ela relaciona distância e tempo. Então, para a distância no Sistema Internacional, temos como unidade o metro. Para o tempo, o segundo. Então, a unidade de velocidade para o Sistema Internacional será o metro por segundo, assim como outras grandezas que estudamos, que vão ter unidades derivadas dessas 7 unidades básicas. Então, recentemente, o Sistema Internacional ele passou por uma atualização significativa. Em 2019, a definição de quilograma foi alterada de um objeto físico específico, que era chamado de o grande K, para uma definição baseada em constantes fundamentais da física, especificamente a constante de Planck. Essa mudança ela vai refletir o dinamismo da ciência e a capacidade humana de adaptar nossas ferramentas de medição às novas descobertas científicas. Então, ao longo do tempo, como eu já mencionei, essas grandezas, elas vão ter essas unidades já fixas, mas essas unidades elas mudam ali o que está sendo considerado para calculá-la. Então, se antes para a gente ter o metro era um objeto físico, hoje a gente já considera o metro relacionado a uma constante da física, porque ele não vai ter alteração. Então, essa unidade padrão ela não vai alterar ao longo do tempo. Então, muitas das unidades do Sistema Internacional, ao longo do tempo, devido às descobertas científicas, ao avanço tecnológico, elas foram mudando ali do que seria esse padrão, se seria um objeto físico, e hoje a maioria deles é considerado as constantes. Então, o Sistema Internacional vai ser essa declaração de cooperação internacional e coletiva com o progresso. À medida que enfrentamos desafios globais de pandemias e mudanças ambientais, o Sistema Internacional ele continua a ser uma parte fundamental das soluções, garantindo que possamos compartilhar conhecimentos e recursos com equidade e padrões bem definidos. Então, muitas vezes, quando vocês estão fazendo alguma atividade de física, algum cálculo com alguma fórmula da física, vocês precisam fazer essas conversões de unidades, converter da unidade que a questão dá para a unidade do Sistema Internacional, justamente para que vocês consigam chegar no resultado correto. Então, em muitas situações, vocês vão ver aparecendo para vocês, seja nas questões, ou seja, em determinada situação mesmo, que é preciso considerar a unidade padrão. Então, por isso, precisamos conhecer essas unidades padrões, Vimos que são para as 7 grandezas, cada uma delas tem a sua unidade padrão, para que a linguagem ela seja universal. Então, a gente vai agora aprofundar nas 7 grandezas fundamentais e as suas respectivas unidades, compreendendo a sua importância e algumas curiosidades sobre como foram descobertas ou padronizadas. Começando pelo comprimento, que tem como unidade o metro. No dia a dia, a gente tem muitas aplicações práticas, como calcular trajetos, medir móveis, medir a altura
E aí a gente tem como atual definição para o comprimento a distância percorrida pela luz no vácuo. Então percebam que para o comprimento a gente já tem esse padrão relacionado a uma constante da física que é a velocidade da luz no vácuo. Para a massa, temos como unidade o quilograma. A definição inicial era a massa de 1 litro de água, só que com o passar do tempo foi modificando e aí a gente teve como padrão o cilindro, que era mantido na França, e a atual definição desde 2019 está relacionada com a constante de Planck. O tempo tem como unidade o segundo. A primeira definição era baseada na rotação da Terra, passou por reformulação devido a essa precisão que é preciso ter em relação à unidade, e a atual definição é que vai ser relacionado ao tempo para um átomo de césio oscilar. Agora, falando um pouquinho da corrente elétrica. A corrente elétrica ela tem como unidade o ampere, e é um conceito muito utilizado na eletricidade, foi em homenagem a Ampère. E a definição que temos é que a corrente que é mantida entre dois condutores paralelos no vácuo produziria uma força específica entre eles. Então, por meio dessa definição, temos aí a unidade ampere. Agora vamos falar de temperatura. Para falar de temperatura, é interessante a gente lembrar que no nosso dia a dia e aqui no Brasil, utilizamos o Celsius. E tem também uma outra unidade muito famosa para a temperatura, que é o Fahrenheit. No entanto, nenhuma dessas duas unidades é considerada padrão. Porém, no nosso dia a dia é comum de utilizar, aqui no Brasil é a unidade que utilizamos como temperatura. A unidade padrão do Sistema Internacional para Temperatura é o Kelvin. Então, foi dado também em homenagem ao físico britânico Kelvin e é utilizado para os fins científicos. No entanto, como eu falei, é mais conhecido no nosso dia a dia Celsius e Fahrenheit. Falando agora da quantidade de substância que tem como unidade padrão o mol. O mol, ele representa um número, assim como uma dúzia vai representar 12 unidades de algo. O mol, ele é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Por ele ser um número muito grande, geralmente ele vai ser utilizado para quantificar a unidade de moléculas ou átomos. Então, o mol, ele contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares, que aí podem ser átomos, moléculas ou íons. E temos a candela. A candela ela foi padronizada para que a gente pudesse ter uma medida para a intensidade luminosa. Ela é definida a partir da potência irradiada por uma fonte luminosa em uma direção particular. Então, como vimos, para cada uma dessas 7 grandezas que foram apresentadas pelo Sistema Internacional, tendo as suas unidades básicas, a partir delas teremos as unidades derivadas para demais grandezas. E em nenhum momento também se exclui outras unidades que são utilizadas para essas grandezas mencionadas, como, por exemplo, quando a gente fala do tempo, a gente tem hora, minuto, segundo, mas se estamos falando do Sistema Internacional, para o tempo teremos como unidade do Sistema Internacional o segundo. Então é muito importante termos essa distinção que terão diversas unidades para uma determinada grandeza, mas que para o Sistema Internacional sempre terá uma padrão. Agora veremos algumas regras de como escrever as unidades, seja por extenso ou as suas abreviações. Quando uma unidade ela homenageia algum cientista, escreve-se a unidade por extenso com letras minúsculas e a sua abreviação com letra maiúscula. Então, por exemplo, Kelvin, que é uma unidade de temperatura, temos a palavra Kelvin escrita com letra minúscula, mas a unidade que vai ser utilizada nos cálculos K será com a letra maiúscula, assim como Newton ou Joule. Então, outro ponto importante é que não há plural nas abreviações. Então, vemos aqui alguns exemplos. 30 metros, escrevemos 30m. 15 segundos, escrevemos 15s. Então, observem que mesmo que seja mais que 1,
a gente vai utilizar a mesma unidade, né, que foi vista, por exemplo, 2 quilômetros. A gente vai utilizar o km, né? Então, não teremos plural nas abreviações. E além das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional, existem unidades derivadas que são combinações das unidades fundamentais e são usadas para medir grandezas como velocidade, aceleração, força, entre outros. Então, observamos aqui na imagem 3 exemplos de 3 grandezas que vão utilizar justamente essas unidades derivadas. Por exemplo, já falei para vocês sobre a velocidade, que vai ser a razão entre o espaço percorrido pelo tempo. E aí a gente tem como unidade para o espaço ou para a distância o metro. Para o tempo, o segundo. Então, a unidade de velocidade será metro por segundo. Um outro exemplo, que é a aceleração, que vai ser a razão entre a velocidade e o tempo. Para a velocidade, já temos o metro por segundo, para o tempo temos o segundo, e a unidade de aceleração para o Sistema Internacional será o metro por segundo ao quadrado. E um outro exemplo que temos é a força, que equivale ao produto da massa pela aceleração de um corpo. Então, como unidade para massa, teremos o quilograma. Para aceleração, o metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força, que poderíamos utilizar ao lado do valor, seria o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. No entanto, como força é uma grandeza que foi estudada por Newton, né? Temos lá na segunda lei de Newton essa definição de força, foi utilizado o Newton para homenagear. Então, a unidade de força que é utilizado no Sistema Internacional, que equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é o Newton. Resumindo nossa aula, é muito importante ter a padronização, porque vai evitar erros críticos, garantindo que uma unidade seja a mesma em qualquer lugar do mundo. Vimos que são 7 unidades básicas, o metro para o comprimento, o quilograma para a massa, o segundo para o tempo, o ampere para a corrente, o Kelvin para a temperatura, o mol para a substância e candela para a luz. Temos as unidades derivadas, como vimos, por exemplo, para as grandezas velocidade, aceleração e força. Percebemos também que ocorreu essa evolução científica. Então, o Sistema Internacional ele não é estático, ele vai evoluir para definições baseadas nas constantes universais, garantindo cada vez mais a precisão para que essas unidades sejam imutáveis. E vimos a norma de escrita. Os símbolos eles não vão levar ponto, eles não têm plural, e quando vão homenagear os cientistas, o símbolo será maiúsculo, mas o nome da unidade por extenso começa com letra minúscula. Então, eu espero que vocês tenham compreendido sobre o Sistema Internacional de Unidades, sobre como é importante padronizar essas unidades para que todos falem a mesma língua. Então, ficamos por aqui. Espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!